Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez, numa terça-feira de manhã, para fazer nossa live, eu e a terapeuta Andressa. E o assunto de hoje é nada mais nada menos que dominar a sua irritação e impaciência para poupar seus nervos, né? Quem que no dia a dia aí não passa dificuldades em relação a controlar aí sua irritação, o seu nervoso, né? E nós vamos estar hoje aqui falando sobre isso, né? A respeito de formas de controlar isso, a respeito de como isso acontece neurologicamente, né? Estou aguardando aqui a Andressa entrar. Bom dia, Rose Augusta. Bom dia, Luiz. Bom dia, Antônio. Bom dia. Bom dia, Andressa. Já tá por aí, Andressa? Vou achá-la aqui. Aceitar. Enquanto isso, pessoal, se puder encaminhando essa live para outras pessoas, para poder contribuir para mais pessoas, ficamos muito gratos. Bom dia. Bom dia, Andressa. Peraí que você não apareceu para mim ainda, só vi sua voz. Ah, A bom dia, saudação. Rose. Bom dia, Camila. Deixa eu ver aqui. Agora deu Tá, certo. tá. Agora você apareceu. Aumentei o volume aqui também. Maravilha, tá perfeito. Bom dia, agora sim. Então vamos lá. Com vocês. Bom dia, menina. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar domine sua irritação e paciência e poupe os seus nervos. E aí a gente vai falar um pouquinho na aula, tipo as meninas aqui. Quem aqui, o que te causa irritação? O que te irrita, Alan? Que me irrita? Pessoa lerda. Pessoa lerda. Eu não gosto. Eu não gosto que as coisas mudem. Tipo, ontem, até comentei depois nos stories que ontem eu busquei as crianças na escola e aí eu cheguei, fui fazer as gravações de um projeto que eu tenho dos 365 dias e as crianças estavam tomando banho. Eles terminaram de tomar banho, eu estava crente que eu ia dar a janta para eles, a tarefa, e nós já íamos nos preparar para dormir. E eu esqueci que era dia do jiu-jitsu dos meninos. Eita. Tava tão perfeito, parecia não era verdade. E aí eu já fiquei nervosa, já arrumei os meninos e fomos, né? E aí eu cheguei lá Aí antes de ir, eu liguei pro meu marido. Falei, viu, você vai demorar muito, porque hoje é o dia do jiu-jitsu dos meninos, não sei o quê. E aí ele falou, pode levar, depois eu vejo o que a gente faz. Aí eu cheguei lá, era 8h10, ele chegou do trabalho, mandou mensagem. E aí, vai demorar muito? Eu falei, vai. Quer vir embora? Eu falei, quero. Ele foi. Aí eu vim embora e ele foi buscar os meninos. Aí chegou lá, o Pedro tinha começado a chorar porque não tinha me visto. E aí a gente tem essas duas situações, né, para falar sobre a irritação no adulto e a irritação na criança. O adulto, ele se irrita porque não é que eu não amo os meus filhos, não é porque eu não quero fazer as coisas que são importantes para ele, mas é que dentro do minha rotina, do meu dia, eu já tinha planejado algo para mim, né? Um momento para mim. E aí saiu algo do meu contexto e aquilo me causou uma irritação. E a gente tem os níveis de manifestar, né? Porque a irritação é uma situação que acontece e a irritabilidade é a atitude que eu tenho diante dessa irritação. Então, a irritação é uma situação e a irritabilidade é como eu expresso essa ação, né? Você tá com eco o seu aparelho, o que será? Eu tô me Certeza? ouvindo vezes. Sim. Não, eu precisei arrastar a mesa que tá com ele, talvez fez um barulho particular, mas agora tá com eco ainda Tá, não? eu fico me ouvindo de volta. Que estranho, Hum, porque tá tá, normal. vamos lá. Mas deixa eu fazer uma É, pergunta, Vanessa. Então, pergunta, né? Uma posição aqui. No caso, o do adulto tem muito a ver com a frustração, né? Quando vem aquela questão da frustração, junto com ela vem essa irritabilidade. Ele planejou, ele tinha algo que ele pensou ali e de repente
aquilo mudou, né? É tudo sobre as expectativas que a gente tem, sobre os pontos de vista que a gente tem, sobre como as coisas devem ser. E isso tudo, como a gente sempre vem falando, é uma questão cultural, social, moral, intelectual. Então, eu tenho um modelo de vida onde eu acho que isso é universal. Que a maneira que eu penso, que eu sinto, que eu acho, é universal para todas as outras pessoas. Então, quando algo sai daquilo que eu não gostaria, eu me torno irritado. A diferença a irritação é um instinto, ela é a partir de um ponto de vista, de uma informação que você tem, de como as coisas têm que ser ou não têm que ser. Só que a irritabilidade é como eu reajo diante dessa irritação. Na criança, ela é de forma inconsciente, ela é instintiva. Então, por isso que a criança, quando faz alguma coisa, ela se joga no chão, ela chora, ela grita, ela berra, porque ela ainda não foi orientada de como reagir em determinadas circunstâncias. Então, ela só se manifesta. Diferente do adulto. O adulto, ela se forma de forma consciente. O adulto, ele tem a racionalidade para lidar com aquilo ou não. E como Mas que eu... será que é sempre? Eu vejo assim, eu entendo o que você está dizendo, né? Mas assim, muitas vezes o adulto ele está agindo lá como uma criança, não percebe, né? Existe esse lado também dele estar, porque assim, por exemplo, irritabilidade. Existem pessoas que se irritam com coisas que são infantis, né? Pessoas que fazem birra, sabe? Você percebe isso, que está numa questão de dor da criança lá atrás e está vivendo isso hoje. Eu acredito que o adulto ele tem mais essa capacidade de racionalizar tudo isso, mas também acontece bastante a questão de a pessoa não entender por que está irritada, né? Quantas vezes que às vezes alguém está dando patada e a pessoa nem sabe que ela está dando patada nos outros, ela às vezes nem percebe essa alteração do estado, né? Você já notou isso? Sim, é isso que a gente fala, né? Por que que a pessoa está dando patada em alguém? Porque dentro da mentalidade dela, você está sendo ignorante. Porque ela pensa que você pensa como ela pensa. Então, então é uma forma racional. Por isso que a gente trabalha aquela ferramenta do interessante ponto de vista. Porque a questão de estarmos falando sobre o autoconhecimento, sobre entender, sobre dominar sobre sentimentos e emoções, porque é isso, né, que a gente aprende em Axis, que seres finitos funcionam a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Penso, sinto e reajo. Então, quem pensa, sente e reage é uma criança. A criança pensa, sente e reage. O adulto, o ser infinito, ele percebe, ele sente e ele é. Então, ele consegue avaliar situações diante e ter domínio sobre si mesmo. Então, é fazer as perguntas. O que é isso? Como eu criei isso? Como dou a volta nisso? Que consciência se requer aqui? O que está certo sobre mim que não estou percebendo? Então, normalmente, muitas das nossas questões da irritabilidade, das reações que nós temos, é porque os nossos julgamentos estão muito alicerçados. E muitas vezes por causa da criança, né? Porque, como eu falei, o nosso desenvolvimento, a nossa educação, a nossa questão de comportamento, ele foi desenvolvido enquanto você era criança. Quando vai colocando limites. Então, quando uma criança ela não é orientada a como lidar com as emoções, né? Não é reprimir as emoções elas existem, mas a gente não pode simplesmente só reagir ou resistir às coisas. Nós temos que ter clareza sobre o que aquilo está querendo nos mostrar. Exato. E Andressa, faz todo sentido com a live anterior que a gente falou sobre amadurecimento, né? Sim. Todas as questões é que nós temos que mudar os pontos de vista. Se a minha vida não está funcionando, se algo não está acontecendo como eu gostaria que estivesse, o que eu tenho que mudar de forma que atualizaria uma nova realidade imediatamente? O que eu teria que mudar de forma que mudaria uma realidade imediatamente? A irritação, o que ela acontece com a irritação? A irritação é quando algo que afeta o nosso orgulho.
quando afeta o nosso ego, quando afeta os nossos pontos de vista sobre como as coisas têm que ser. Então, é isso que causa a irritação. É quando algo mudou aquilo que eu queria que fosse. Como eu quero que seja. Né? E aí, muitas vezes, quando a pessoa ela tem a reação nessa forma de reação, ela deprecia ou a situação ou a pessoa que lhe causou a irritação. Então, ela tem, assim, uma questão de humilhação, de como você falou, da patada, ser grosseiro, trazer uma humilhação, ter um ajuste de contas. Não, porque isso não vai ficar assim, porque ele vai ver, né? E aí tem... Mas você já notou que, assim, aí no caso, a gente está falando de como quando a pessoa tem a definição de quem lhe causou aquilo. Vamos pensar, um marido com a esposa, uma pessoa com o chefe dela, né? O que se percebe muito, né? Que a gente percebe muito assim na sociedade, a pessoa ela tem o causador daquela irritação. Só que ela pega aquela irritação e sai jogando para todo mundo, né? Ela não segura para ela. Ela está no trânsito, ela começa a buzinar para qualquer um, xingar. Ela vai trabalhar, por exemplo, no comércio aí, ela atende mal os outros clientes. E aí já vem a irracionalidade sobre isso, né? Porque já ela não está, entre aspas, descontando do causador da irritação. É como se ela fosse bater no mundo, né? O mundo acaba perdendo essa racionalidade do causador, né? Sim. E aqui ele fala o seguinte, que a irritação, ela determina por vários fatores. Como você falou, por associações erradas, como você falou, um relacionamento. O problema no relacionamento é uma associação errada. Porque ela fez um acordo com uma pessoa que ela tinha uma expectativa e uma projeção, e o acordo foi uma associação errada. Ela está frustrada com uma associação, com um acordo, com uma amizade, com um relacionamento, com um trabalho. E aí tem alguns outros fatores. Tem os fatores físico e mental. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma má alimentação, não dorme bem, não tem uma boa qualidade de vida, não tem domínio sobre suas emoções, não cuida da sua saúde mental. Então, ela se torna um espinheiro. Ela se torna uma pessoa difícil de relacionar. Porque, tipo assim, eu chamei a fulana. Ai, meu Deus do céu, já fica todo mundo assim. Ai, a fulana vai vir, hein? Olha, não sei o quê. Todo mundo já fica cheio de armas, porque a pessoa se tornou um espinheiro. Ela se tornou aquela pessoa que tudo, ela é reativa. Ela só reage, ela só fere, ela grita. É tudo isso que você falou. Ela arruma problema em todo lugar que ela vai. Porque existem vários fatores que potencializam essa irritação. Ela se torna parte da vida da pessoa e ela nem percebe que aquilo está sendo tóxico, que aquilo está sendo ruim para ela. E aí ela precisa olha começar que interessante. Desculpa te interromper, senão eu perco o raciocínio aqui. Pensa comigo, ó. A pessoa, por se tornar irritada e criar essas situações, né? Isso quando vira algo frequente, nós sabemos que ela somatiza isso no corpo, né? Ela estagna a energia de uma parte do corpo, seja aqui na área do estômago, muitas vezes é nessa área abdominal aqui, né? E isso vai virando um ciclo, aí daqui a pouco ela está irritada pela dor que ela está sentindo naquele órgão, naquela posição. E vira um ciclo que não termina, né? Até a situação inicial que causou aquilo já não é mais tão relevante, porque eu conheço muitas pessoas que elas se mostram irritadiças, se mostram impacientes pelo problema de saúde. Eu tenho fibromialgia e eu não tenho paciência com nada. Eu tenho uma gastrite aqui, um negócio, não fala comigo. Minha cabeça dói. E aí ela já põe a razão na dor, né, no problema de saúde, que se nós formos avaliar a raiz, é justamente esse comportamento dela que criou tudo isso. Então fica um ciclo sem fim, né? Ou dizer, vai até o fim, na verdade, até o corpo não aguenta mais, né, Andressa? Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. E aí causa a enfermidade, aí ela usa a justificativa da enfermidade para que as pessoas se compadeçam
daquele comportamento que ela não quer encontrar, né? Então, a gente fala que a doença, que a dor, que o caos, que o problema, ele traz à tona habilidades que a nossa organização não estava disponível. E como eu já Olha, falei, né? Os assuntos que eu trago aqui, eu falo com propriedade porque eu vivi esse espaço. Recentemente, eu tenho passado por uns processos com o meu filho mais velho, né? Que ele está fazendo uma investigação de um problema neuro, de desenvolvimento escolar, de comportamental. E aí ele foi diagnosticado com ansiedade, de transtornos emocionais. Então, assim, o meu filho, quando eu engravidei dele, eu estava passando por um processo de luto, um problema no meu relacionamento, tipo, eu estava vivendo todas as questões mentais, eu estava vivendo o luto da minha avó que me criou, a mãe da minha mãe. Eu estava vivendo um problema de associação, né? Que eu estava vendo uma dificuldade no meu relacionamento. Então, ele passou a gestação com todo esse caos aí, com todas essas situações. E quando ele chegou, eu estava num nível de estresse absurdo e que eu tinha muita expectativa em relação a ter uma criança perfeita e que eu era extremamente abusiva, agressiva com o meu filho. Então, hoje, quando eu vejo para uma mãe que está brigando, batendo, maltratando o filho em determinado lugar, eu não vejo uma mãe, né, nossa, que está desequilibrada. Então, tipo assim, quem precisa muito mais de uma repreensão é muito mais aquela mãe do que aquela criança. Na verdade, ela precisa de acolhimento, né? Então, eu estava em dor e era a forma de eu gritar que eu estava em dor. E aí eu transferia isso para ele. Então, eu entendo que devido à minha debilidade, eu causei alguns traumas no Samuel devido aos comportamentos que eu tinha com ele, né? Então, olha, assim, eu vejo que a gente precisa começar a observar. Uma pessoa que está extremamente irritada, que ela é dona da verdade, que ela quer, que ela tem aquela questão, aquela forte questão de ajustar contas, que ela quer acordar todo mundo, que chama Axis de acordar os estúpidos, que ela, né, a salvadora e tudo ela sabe, todos os outros estão errados. E ela quer ser assim. Por detrás disso mostra o quanto existe uma pessoa doente. muito. Entendeu? Então, assim, eu entendo o que isso tudo trouxe para mim. E o que foi necessário? Foi necessário reprogramar a minha mente. Porque dentro das minhas concepções intelectuais, morais e humanas, eu acreditava que aquele era o jeito certo de ser. Eu achava que era aquela forma que tinha de ser, né? E por quê? A questão da nossa irritação, ela está muito relacionada, como eu falei para você, ao nosso orgulho e à nossa moral, a nossa humilhação. Então, imagina assim, uma criança agitada, porque você vai, a criança é uma, gente, é uma liquidificadora aberta, eles são imprevisíveis, horas eles estão brincando, horas eles estão chorando, e aí você acaba, tem pessoas que começam a se afastar de você, e aí você fala, não, porque o meu filho vai ser perfeito, e aí você começa a moldar a criança para que as outras pessoas aceitem aquilo que você quer. Isso eu estou falando da criança, estou dando o exemplo do meu filho, porque é a situação que veio em ressonância com a minha verdade. Mas muitas vezes nós fazemos isso com a gente mesmo, de Verdade. cortar os nossos comportamentos, de cortar a nossa verdade, de querer se ajustar, de querer mudar o cabelo, de querer mudar a forma que se veste, de querer mudar a forma que fala, para poder ser pertencente, e não funciona. E aí você começa a ter aquela questão da humilhação. Então, a gente precisa resignificar os nossos pontos de vista, resignificar as nossas crenças, olhar para aquilo que é verdadeiro, porque está por detrás daquela situação, para a gente entender a raiz dessa irritação total e aprender a dominar essas questões. E muitas coisas, Alan, que eu precisei reprogramar na minha vida foi a questão da fadiga, né? O que é a fadiga? A fadiga é quando a gente assume muitas responsabilidades dentro, porque eu tenho ouvido muitas pessoas reclamar de procrastinação. Ah, porque eu tô procrastinando, porque eu tô procrastinando, porque eu tô procrastinando. Aí quando você vai ver a rotina dessa pessoa, gente, ela não tá procrastinando, ela tá fazendo o que dá para ser feito. Porque dentro da demanda que ela tem da vida, é muita coisa. Então, ela tem que começar a olhar para aquilo que ela demandou dela, o que pode ser feito por ela e o que pode ser terceirizado. Porque senão
você não vai ter uma qualidade de vida que você consiga executar tudo aquilo que você precisa. Então, a gente começa a ter que olhar como as prioridades. Então, por isso que é fundamental você fazer um autoconhecimento, fazer as perguntas, entender os gatilhos que estão causando essa irritação. Para as meninas que estão aqui, né? A Aline, a G, o que te causa mais irritação hoje? Qual é a situação que mais te irrita hoje? É a rotina? É a Gra também, a Camila, a Isabel? O que irrita mais vocês? É a mudança de rotina? É o trabalho? É o relacionamento com alguém, com o pai, com a mãe? A minha vida financeira? O que vocês têm aqui? Traz para a gente poder tentar ajudar vocês, contribuir com vocês com mais consciência, entender, né? Porque muitas vezes aquilo que está te irritando não é a situação iminente. Muitas vezes é algo que está por debaixo daquilo. Que está por trás, né? Que nem o Fernando Freitas coloca. Andressa, a Mariana Moreno fez uma pergunta aqui, ó. A irritabilidade mostra algo que precisa ser olhado dentro de si mesmo, é isso? Exatamente. É como a gente estava falando aqui. E muitas vezes não é aquilo, a primeira resposta que você tem. É algo que está atrás daquilo, que está atrás daquilo, né? Eu vi uma coisa interessante que é você fazer 5 perguntas do porquê, né? E aí você chega na raiz daquilo. Né? Então, por que eu estou irritado? Ah, porque a minha esposa, sei lá, toda vez derruba um negócio no chão. Aí você vai perguntando, mas por que você se irrita quando ela derruba um negócio no chão? Aí você vai buscar lá atrás esse porquê, você vai entender exatamente o que, qual o motivo, e não aquele superficial. Né? É bem interessante esse exercício. E tem que fazer mesmo. A gente, em Axis, a gente chama dos jails, né? A gente vai perguntando quantos jails e vai perguntando. Os jails é julgamentos, agendas, invenções e mentiras que a gente tem sobre alguma coisa que está solidificando aquilo na nossa vida. Então, quando a pessoa começa a perceber assim, olha, tem determinada aversão por objetos ou pessoas. Então, por exemplo, não vou naquele lugar, que cheiro que é esse? Nossa, esse cheiro está me incomodando. E às vezes não é o cheiro, são os gatilhos que tem por trás daquilo que causou uma memória, uma situação que vai te trazendo tudo isso. Então, uma cor, um cheiro, um alimento, uma pessoa pode causar a irritação. E é isso que a gente quer que a gente entenda. Criança, ela revela um temperamento para demonstrar a vontade forte que possui. Então, ela manifesta a irritabilidade através de uma situação que ela não gostou. E aí o adulto não. A irritação, ela vem para trazer uma consciência. Então, quando eu sou adulto, quando eu sou maduro, quando eu sou consciente, eu começo a perguntar quais são as outras formas que tem aqui. Existem pessoas extremamente controladoras, que querem que tudo seja como elas querem. E aí elas também são extremamente irritadas. Vamos ver o que a Gra falou aqui, ó. Não. Me veio no meu relacionamento, não tinha paciência com o comportamento infantil de vítima o tempo todo. Então, tipo assim, o quanto que às vezes nós somos reprimidos, somos crianças que foram reprimidas, que não pôde, que foi criada assim, não faça isso, se comporte, ser feio, menina, né? Então, o fato dela ter tido que engolir as suas expressões, muitas vezes ela projeta no outro, pelo outro poder se expressar na forma que ele quer, né? Então, assim, e claro que a gente está falando, se o outro está se fazendo de vítima o tempo todo, existe uma dor ali por trás, né? O que precisa ser olhado nessa dor de infantilidade? Mas também aqui a gente está falando sobre nós, né? Então, tipo, por que alguém se comportar como vítima me irrita tanto? O quanto eu não posso expressar o que sinto e o que penso, o quanto às vezes eu fui invalidada, podada, humilhada, o quanto eu tenho a síndrome da impostora, né? O que é a síndrome da impostora? É quando eu demonstro para as pessoas ser uma coisa que na verdade eu não sou. E que a qualquer momento a minha máscara pode cair e eu posso ser humilhada na frente de todos.
Então, normalmente, a Exato. gente também tende a ter esses comportamentos, que é muito importante a gente olhar. Porque E quais gatilhos uma situação dessa desperta em mim também, né? Quais gatilhos desperta em mim? O que que isso me faz recordar do quê, né? Que me dói também. Então, isso é sempre interessante, os porquês e porquês aí que nos ajudam a revelar o que está por trás. Porque muitas vezes nós achamos, nós colocamos que é sobre o outro, né? É mais fácil. E é o que o vitimista faz também, né? Ele aponta, né? Mas no fundo ele está querendo mascarar algo que tem com ele, né? Que precisa ser trabalhado, que precisa ser olhado. O quê? Camila Moreno. No relacionamento com a minha mãe, como querer controlar tudo absolutamente do jeito que ela quer na minha vida, né? Isso é muito comum, né? O quanto que eu estou próximo da minha mãe, né? Eu não sei a idade que a Camila tem, por exemplo, né? Mas isso, eu não estou dizendo que exatamente é o caso dela, mas existe a nossa permissão, né, Andressa? Quanto que nós permitimos que nossa vida seja controlada por outros? E uma pergunta muito bacana, quais as desvantagens que eu tenho da minha mãe controlar a minha vida? Aí você vai listar várias desvantagens. Aí você faz a outra pergunta, quais são as vantagens que eu tenho da minha mãe controlar a minha vida? De cara você fala assim, nenhuma. Mas espera aí, né? Não estou dizendo que é o caso da Camila, mas de repente, de vez em quando, a minha mãe me socorre financeiramente, de vez em quando ela cuida dos meus filhos, e aí eu percebo que eu estou preso nessa teia. Eu, às vezes, aceito esse controle, porque existe uma vantagem oculta para mim, né? É muito doido olhar para tudo isso, mas quando a gente vai fazendo os porquês, pergunto as vantagens e as desvantagens, às vezes é muito difícil você olhar e encarar que existe vantagem em ser controlado, né? Aí você vai perceber, e se esse controle acabasse totalmente, como seria para mim? Aí, de repente, você olha e fica meio perdido, né? Isso acontece bastante. é, eu vejo assim que eu tinha muito esse movimento de compartilhar tudo da minha vida tanto com os meus pais, né, com a minha mãe, como meu pai. E aí eu tinha essa sensação de sempre ter que suprir as expectativas deles. E essa é a questão da vida adulta, né? Bem-vindo à vida adulta. A vida adulta é só para mim, por mim e para mais ninguém. Honrar os nossos pais é permitir que eles sejam como são, pensar o que eles pensam e deixar eles falarem o que eles querem falar, a hora que eles estão falando, interessante ponto de vista, que ele tem um ponto de vista, qual é o presente que tem aqui no que ele está falando, né? Mas, como o Alan falou, o controle se dá se você permitir ele se controlar. Então, diante da situação da irritação da mãe, do pai, ou do marido, ou de qualquer pessoa que queira te controlar, é você observar os gatilhos, né? Então, por exemplo, eu também tinha muito essa situação de que tudo que eu ia contar, principalmente para o meu pai. Meu pai, ele já é mais racional. Então, tudo para ele, ele tinha uma resposta racional, uma resposta baseada nessa realidade. Ah, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, porque ele já vinha com um caminhão de negatividade, sabe? Ao invés da possibilidade. E aí eu cheguei um dia, eu falei assim, tudo bem, isso pode ser que não deu certo para você, mas eu sinto que eu tenho que fazer. E pode ser que para mim seja diferente. Porque talvez eu tenha um conhecimento, uma experiência diferente da sua, e pode ser que funcione para mim. E quando eu percebi esse choque, então eu comecei a viver sobre as perguntas sobre o meu ser infinito, né? É igual a gente fala, eu quero ter um sucesso profissional. Com quem eu vou falar sobre sucesso profissional? Com quem está tendo sucesso profissional. Eu quero falar sobre relacionamento, eu vou falar com quem está tendo sucesso em relacionamento. Às vezes a minha mãe não é a pessoa adequada para falar determinados assuntos. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela é extremamente protetora. Então, ela me vê ainda como uma bebezinha de 4 anos de idade. Então, se eu chegar na minha mãe e falar assim, ai, você não sabe, porque a fulana fez isso pra mim, filho. Ela vira um leão. Quer nem saber. Depende. Quem é essa fulana que eu vou lá? A minha mãe
É a coisa da irritada do nível hard. Então a gente tem E aquela coisa, né? E no ponto de vista da sua mãe, ela está fazendo o melhor que ela pode. Né? Ela está fazendo algo maravilhoso. Para ela defender a filha com unhas e dentes, é o que tem que ser feito, doa o que doer. Você pode estar totalmente errado, né? Mas ela vai. Minha filha não vai ser presa, não. Exatamente. Não É é? bem dessa. É igual aqueles memes da internet, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo da Viviane Martinelli, ela falando uma pregação onde ela contou o seguinte, que um dia ela foi buscar a filhinha dela na escola e a menina estava com um uniforme diferente do que ela havia deixado a menina. Aí ela perguntou, Aham. por que você tá com um uniforme diferente? Ela falou assim, porque as meninas no intervalo combinaram de jogar água fria em mim por bilhete. Então eu estava tomando meu lanche e elas jogaram água gelada em mim. Então eu precisei trocar o meu uniforme. E ela tinha uma bebezinha de colo. E ela virou um leão na porta da escola, catou a bebê. Quem que é essas meninas? Você vai me mostrar quem que é essas meninas? Ela deixou a bebê com a filha e foi discutir com as outras crianças, né? Aí a filha falava assim, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ser a filha da barraqueira. E ela falou, você vai ver quem é barraqueira. Então, tipo assim, às vezes a gente quer poupar um trauma na criança, causando outro trauma em cima de um trauma, e vira aquela situação. Mas aí, quando você olha para o contexto, você vê ali também que existia uma pessoa com uma fadiga mental, com uma fadiga emocional, com duas crianças pequenas, aonde o senso de perfeição, de perfeccionismo que a gente tem para os nossos filhos, e aí a gente quer colocar eles dentro de uma bolha e proteger do mundo inteiro, e aí você vira essa leoa. Então a gente tem que começar a trazer essa consciência para as coisas, né? Ao invés dela orientar como essa filha se proteger e como a sua filha não trazer isso como tão significativo, entender por que que as meninas estão, né, de alguma forma te excluindo, te humilhando, o que está por detrás desse comportamento, como que você pode empoderar essa criança a ser diferente. Então, são várias situações que eu estou dando exemplo aqui, mas para a gente começar a se perguntar quantas vezes a gente quer se posicionar através da violência, da arrogância, da irritabilidade. E o que está por trás dessa irritabilidade? A gente precisa começar a pontuar para entender o que me irrita. Porque a gente só tem escolhas. A gente não tem o controle de nada. Ter uma vida sobre uma plataforma é diferente de ter uma vida controlada. Então, o que é isso, né? Vamos supor, uma coisa que me irritava muito era a questão de organização de tempo. Então, tipo assim, eu planejava que eu ia acordar, que eu ia trocar o Samuel e que nós íamos chegar no trabalho tal hora. Então, eu fazia todo esse movimento. E no meio do caminho, eu estava saindo para ir para o trabalho, eu já tinha dado banho, feito a mala, feito não sei o que. Eu catava o menino para pôr na cadeirinha para ir, ele tinha feito cocô. E aí faltava, tipo, 15, 20 minutos para chegar nos lugares que eu tinha que chegar. Aí eu tinha que começar tudo de novo. E aí eu já fazia com raiva, com irritação. Então, gente, a gente não tem controle sobre as coisas, a gente só tem escolhas. E tem dias que as coisas vão funcionar e tem dias que elas não vão funcionar. E a gente tem que começar a trazer esse estado de presença, de planejamento. Então, o planejamento não é uma determinação. É um planejamento. E tem coisas que vão acontecer e tem coisas que não vão acontecer. Porque você não é o centro do universo. Exato. E Andressa, e essa questão de você faz parte de entender no estado de presença, isso é importante, pessoal. Pode anotar aí na palma da mão. A sensação de controle ela é uma ilusão, né? O controle ele não é real. As pessoas acham que elas têm controle. E quando elas acham que perdem esse controle, elas se piram aí, piram o cabeção, né, Andressa? Então, o controle é uma ilusão. Né? Essas pessoas são controladoras, vocês podem ver, elas estão sempre num tom irritado, elas estão sempre incomodadas, porque elas não têm controle. Então, isso vai estar sempre escapando pelas mãos. É que nem querer estar segurando água com a mão. Você segura um tanto ali, mas a água ela vai escorrendo pelo meio dos dedos e não tem o que fazer. Então, entender que não ter controle, né,
é algo natural, que o controle é ilusório, e principalmente o controle quando depende de outras pessoas, quando não é só de você, né? Se for algo só seu, já não é tão simples assim. Imagina quando o controle ele depende de mais pessoas, né? São outros temperamentos, outros pontos de vista, diferentes escolhas, né? E quando realmente uma pessoa, uma família, ela encabeça esse controle e ela, de certa forma, põe ali todo mundo nos eixos, né? Ela está destruindo a si, destruindo essas pessoas também, que ficam pessoas totalmente dependentes dela, das suas escolhas. Depois não entende por que tal pessoa não caminha, porque aquele parente, aquela pessoa próxima, ela não desenvolve, porque ela fica dependente desse controle, das escolhas serem partilhadas com quem controla, fica preso naquilo, né? Então sofre quem criou esse controle todo e agora não consegue soltar, fica preso, dependente dele. E a pessoa controlada também é dependente disso. Vive num ciclo aí de puro sofrimento. E aí a gente tem que começar a fazer alguns movimentos, porque tudo isso que a gente está falando aqui é algo que ficou automatizado em você. É algo que você vem comportando a vida inteira e você acredita que é assim que tem que viver. E se você não mudar esse comportamento, você vai, como a gente falou, causar doenças, situações, desgastes. Então, observe nos seus comportamentos o quanto isso tem sido prejudicial para a sua vida. Nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Porque não é possível que você seja o alecrim dourado, né? Não é possível que todo mundo tá errado e você tá certo. Então a gente olha para a vida da pessoa e ela fala assim, brigou com fulano, brigou com ciclano, brigou com bertano. Ela briga com todo mundo. Todo mundo tá errado e ela tá certa. E aí Que pode até estranho, né? ser... Não, Que coisa estranha. inclusive, Alan, a gente pode até olhar e talvez a pessoa ela até tenha um ponto de vista até mais coerente do que com quem ela se relaciona. Exato. Principalmente quando a gente vai para um espaço, acontece muito com as pessoas que vêm para o autoconhecimento. Então, ela saiu de um ambiente onde existiam certos tipos de comportamento, e aí ela se despertou, ela ganhou consciência, ela ganhou conhecimento, e aí então ela começou a mudar o seu comportamento, a sua forma de vida. E aí ela quer dominar sobre aquelas outras pessoas para que os outros tenham a mesma vida que ela. Quem se Então eu vejo aguenta. exatamente. E isso é controle. Isso é controle. Você está se tornando um abusador do autoconhecimento, né? A gente pode brincar assim. Então, quando você vive algo, é para você, entende? É você entender que é sobre você e que você não tem que tentar convencer as pessoas que elas têm que ir pelo mesmo caminho que você. Elas têm um livre-arbítrio de escolher o que elas escolhem até o momento que não escolherem mais. Muitas pessoas estão vivendo nesse ambiente e você vai ser o convite tendo essa consciência. Então, quando eu começo a Bíblia, né, tem um versículo que fala que aqueles que são espirituais conduz aqueles que não são em amor. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente não está falando daquele que fala em línguas estranhas, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que não era isso. Ser espiritual é ser sábio, é ser cheio de conhecimento, de bondade, de compaixão, é ser cheio dos frutos do Espírito Santo. Então, ser espiritual é quando você tem um conhecimento e uma sabedoria de algo que o outro não tem e que você pode, se o outro te pedir, em amor. Então, o que é orientar alguém em amor? É chegar lá, enfiar o dedo na cara da pessoa, gritar, humilhar, desprezar? Não, isso não tem amor, é isso aí tem dominação. Isso aí tem outra coisa, menos amor. Andressa, então, a gente tem que... Tem uma palavra que você falou antes que eu acredito define tudo, né? Qualquer explicação que a gente der aqui, você disse assim, né? Eu já vi isso várias vezes, é você ser o convite.
Ou seja, as suas ações, as suas atitudes vão ser tão interessantes para quem está olhando, que eles vão dizer, caramba, ele está diferente. Caramba, ele está vivendo aquilo que ele está falando. E essas pessoas vão se interessar em perguntar, Andressa, o que você está vendo? O que você poderia... Então, você ser o convite, você não tem que forçar a nada. As pessoas vão te observar e elas vão sentir o interesse, né? Você vai ser realmente o convite, né? Elas vão olhar e falar assim, poxa, que legal, nossa, a Andressa era tão assim, impaciente, agora ela está tão tranquila. Então, perceber em você a mudança. Não adianta você enfiar isso goela abaixo, né? E quem nunca tentou, né, Andressa? Começar a ir por esse caminho, ou da parte de espiritualidade, ou pela parte do estudo mesmo, no autoconhecimento, e querer falar, e querer justificar, e querer explicar o que a pessoa está passando, sem ela ter pedido sua opinião. Isso é uma invasão, né? Aí você se torna, no caso, uma pessoa arrogante, né? Parece que você está querendo ser um apontador ali de dedos, né? Sendo que você não foi requisitado para isso. Então, eu acredito que tudo se resume a realmente isso, você ser o convite. Então, quando a pessoa olha para você, aqueles que te conhecem, fala assim, caramba, eu acho legal a forma que ela fala. Então, ela se interessar em entender e querer, de repente, a sua opinião, querer, de repente, a sua ajuda, a sua orientação. E não você forçar isso. É que nem quando você trabalha como terapeuta, você não obriga ninguém a ser atendido por você. Uma pessoa te busca, ela agenda um horário, então ela está interessada no que você tem para falar. Né? Pelo menos o caminho, o processo é esse. E quando se trata dos nossos, né, das nossas famílias e amigos, muitas vezes, quando estamos nessa busca, nesse processo, nós queremos, não, fulano, mas você não pode fazer assim, e começa ali, né? E o cara pensa, pô, mas quem que é ele para estar dando palpite na minha vida? Eu não perguntei nada, né? Chegou o chato, o sabe tudo chegou. E é muito interessante que muitas vezes, quando a gente fala ser o convite, não cria expectativa que eles vão buscar você. Muitas vezes eles não vão buscar você para falar sobre o assunto. Eles vão começar a pesquisar na internet, alguém que fala sobre o que você está falando, vão começar a buscar, a ler, assim, daquela forma meio sutil para não dar o braço a torcer. E aí, quando ele tiver uma opinião, quando ele tiver algo, aí ele vai vir e vai conversar com você a respeito desse espaço. A gente cria muita expectativa em relação a isso, né? De que os nossos amigos, os nossos famílias, vai ser as primeiras pessoas que vão vir prestigiar ou que vão se interessar pelaquilo que a gente está vivendo, e nem sempre é assim que acontece. E a gente tem que começar a entender essa situação para dentro de nós. E eu acho que para a gente começar a encerrar, eu queria deixar algumas dicas de como você vencer essa irritação, né? Então, assim, por que eu estou irritada? É por causa da minha saúde deficiente? Eu estou com um problema de saúde? O que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde? Eu preciso me ausentar, ir para um lugar mais tranquilo, fugir dos estímulos perturbadores, cortar as atividades que, de certo grau, te permitem não se restabelecer suficiente. Então, a gente precisa dormir, né? Eu já falei isso várias vezes em outras lives, que eu era uma pessoa viciada em trabalhar e que eu dormia de 2 a 3 horas no máximo. E a neurociência fala que o cérebro de uma pessoa que não dorme é o cérebro de uma pessoa embriagada. Então, tem falta de concentração, perca de memória, irritabilidade. Então, você não bebia. Eu não bebia, mas eu vivia com todos esses sintomas. Pode falar. Me veio aqui, de repente, uma coisa que é muito interessante. No adulto, como você falou, como ele racionaliza, isso não fica muito claro. Mas na criança é tão evidente, a criança começa a ficar irritada, você fala assim, ele está com sono e está resistindo, não está dormindo. É tão claro, a criança começa a ficar irritada, você fala assim, ele está com sono e não está indo deitar. A criança deitou, acabou aquela irritabilidade. É tão evidente, né? Agora o adulto, como ele racionaliza tudo, às vezes simplesmente é um descanso que ele precisa, é dormir as 8 horas ali, né, que seja.
e restabelecer. Mas aí não, é fulano que fez isso, é meu chefe, eu não sei o quê, é a doença que eu tenho, né? E vai racionalizando tudo isso, né? E vai racionalizando. Aí a pessoa fala, aí alguém vai falar assim para mim, gente, mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho como cortar os meus estímulos perturbadores agora. Mas você tem que como começar a diminuir as atividades que exigem do seu corpo físico para você começar a armazenar energia. A gente precisa armazenar energia, precisa ter esse momento de descansar, ir para um momento na natureza, ficar sozinho em silêncio. Então, as pessoas hoje elas estão descansando vendo vídeo no TikTok. Elas estão Nossa. estimulando o cérebro. Elas estão o tempo todo em estímulo. Aí ela tem um momento de descansar, ela vai correr meia maratona. Ela vai para academia. E tem momentos, gente, não estou falando que isso não tem que ser. Você tem que entender qual é o seu nível de irritação, o seu nível de fadiga física e mental. Às vezes, se o seu problema é mental, é excesso de pensamento, sim, você precisa gastar energia, precisa colocar o seu corpo em movimento, precisa pôr esse acúmulo de energia para fora. Agora, se a sua fadiga é devido a estímulos, ambientes, muito trabalho, muito cansaço físico, você está gastando demais a sua energia, você precisa se restaurar. Precisa se restaurar. Nossa, André, você falou algo muito interessante aqui. É um equívoco muito grande que as pessoas têm em acreditar que estão descansando no assistindo Reels ou TikTok. É o oposto. Ali você está super estimulando a mente, criando aquele vício dopaminérgico ali, e vai. E aí a pessoa, eu tô aqui descansando, tô aqui relaxando, e não tá. É um equívoco. Você está desgastando, você está forçando a máquina mais um pouco, né? É como se estiver andando com o carro aí, sem óleo, sem o combustível suficiente, você está se empurrando, né? Só que na ilusão mental, a pessoa acredita que ela está descansando nisso. E como a Vanessa falou, descansar é descansar. Principalmente ficar longe disso aqui, ó. Existem trabalhos que nós fazemos no nosso dia a dia que a gente coloca muito esforço. Você já viu aquelas pessoas que fazem tudo correndo, tudo atropelada? Ela tá sempre atropelada, ela tá sempre. Ela varre a casa, ela limpa a casa, ela faz isso aqui, e ela tá sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. E existem coisas que a gente precisa começar a desacelerar e fazer num ritmo menor. Né? Eu falo muito isso para as meninas aqui. Eu tinha esse espaço de que eu acordava, tipo, meu marido saía para trabalhar às 6 horas da manhã. E eu levantava junto com ele, porque, tipo, eu tinha que, sabe, assim, eu tinha a sensação de que se ele trabalha 12 horas, eu tinha que trabalhar 12 horas também. Nossa. E assim, né? Então, só que, tipo assim, no trabalho dele, ele não trabalha às 12 horas, às vezes ele faz alguma outra coisa. E eu tinha esse espaço. E aí era essa intensidade. E eu comecei a trazer esse estado de leveza para mim, sabe? Um estado de presença, um estado de contemplação. Então, quando eu passei eu fiz um exercício do Ho'oponopono. E a gente precisa se apaixonar pelo processo, né, Alan? Em Axis a gente aprende que a facilidade não é que eu não tenho que fazer nada que alguém vai vir fazer para mim, mas a facilidade é manifestar a minha essência em tudo aquilo que eu faço. Fazer tudo o que eu faço com amor, com o melhor que eu posso fazer fazendo o que eu faço. E para me apaixonar por esse processo, então tudo que era difícil para mim, tudo que me causava irritação, que eu não tinha essa consciência de ver valor naquilo que eu estava fazendo, como, por exemplo, limpar a casa, fazer comida, cuidar de criança. Eu não tinha essa crença, né, de como que isso era prazeroso. Então, tudo que eu ia fazer, eu fazia o Ho'oponopono. Eu ia fazer fazendo Ho'oponopono. A Josi está falando. Verdade, a minha é muito corrida, porém regada, tudo no seu tempo, devagar e constante. Isso Ó, mesmo, que bom. Josi. E aí eu comecei a fazer.
o Ho'oponopono. Aí eu limpava a casa, falando: casa, abençoada, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu ia lavar a louça fazendo o Ho'oponopono, agradecendo a comida que eu tinha me alimentado, agradecendo a louça que eu tinha para servir a minha família e o momento de comunhão que eu tinha com a minha família. Então, ao invés do julgamento, eu fui trazendo gratidão para os espaços daquilo que eu estava fazendo. Então, Trocou. assim, e aí isso foi sendo restaurado, porque o pensamento gera sentimento, cria uma realidade. Então, foi fazendo esse exercício que eu fui aprendendo a me apaixonar por esses pequenos processos que me causavam irritação. E começar a perguntar o que eu tenho que mudar de forma que traria uma nova realidade imediatamente. Então, a primeira que eu entendi foi que eu precisava dormir 8 horas por noite, no mínimo 8 horas. Eu precisava delegar responsabilidades, coisas que eu não sabia delegar. Então, eu tinha uma vida com muitas responsabilidades e não sabia delegar. Para quem chegou agora, no início da live eu falei sobre isso, né? Sobre esse espaço de vulnerabilidade. Ontem, quando meu marido perguntou: você quer vir embora? A Andressa de antes ia falar assim: não, eu já estou aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Entendeu? A Andressa de ontem não ia falar: não, eu não tô feliz aqui, eu quero ir embora, eu tô com dor nos rins, eu tô cansada, meu cabelo tá sujo, eu só quero a minha casa. Entendeu? A Andressa de antes, não, eu resolvo tudo, eu dou conta de tudo. Não, pode deixar, tá aqui, já tô aqui. Entendeu? Então eu comecei a delegar coisas que poderiam ser feitas por outras pessoas. E também me colocar nesse espaço de ser cuidada, de ser nutrida, que era algo que eu não me permitia. Então, começar a observar, ir para um lugar tranquilo, melhorar e tirar os meus estímulos perturbadores. Como a gente já falou do celular, por mais que você pense que ele não é um estímulo perturbador, ele é, porque você entra na comparação, você entra no julgamento, você fica cheio de expectativa, você às vezes, mas eu vejo só rios de memes, só para dar risada. Você está entrando numa fuga da realidade. Então, existem muitas coisas que a gente tem que começar a observar. Quais são os estímulos perturbadores e cortar isso da minha vida? Para sempre não, mas por um período. Ô, Começar a Andressa, fazer um detox disso. fazer um comentário, até para perguntar pro pessoal aí. Olha, se você não consegue ir ao banheiro sem levar o celular, você está viciado nisso. Você precisa começar a trabalhar e tratar isso. E eu vejo que as pessoas não percebem, é como se fosse algo natural. Quando ir ao banheiro, levar o celular vai junto, né? Então, se você não dá conta de deixar o celular do lado de fora do banheiro, tem algo errado aí, né? Então, é melhor olhar logo para isso. Daqui a pouco tá tomando banho com o celular, né? Tá comprando um celular aí que pode molhar para tomar banho e a coisa só vai piorando. Isso vicia, gente. O cérebro vicia da mesma forma que vicia com uma droga, né? Você não consegue desgrudar nem no momento nada higiênico ali para você estar com o celular, né? Então, preste atenção. Eu achei em detalhe que uma outra professora minha, Karina, ela falou isso, eu fiquei atento. Eu estava levando o celular para o banheiro toda vez que eu ia para o banheiro. Eu falei: gente, é sério isso? Então agora ele fica do lado de fora. Gente, mas então, quem nunca, né? E são treinos, são exercícios que você vai fazendo esse detox, porque como a gente falou, todo o comportamento ele se torna automatizado no nosso sistema e a gente acha que aquilo passa a ser normal, então a irritação passa a ser normal, o excesso de trabalho passa a ser normal. E aí a gente começa a se julgar, se culpar, porque não está tendo o mesmo rendimento, a mesma qualidade de uma outra pessoa. Sim. E aí vive de comparação, e aí vai só aumentando as situações. Então, se a irritação está sendo causada pela fadiga, você precisa melhorar suas condições físicas, se alimentando melhor e reduzindo seus níveis de esforços, como a gente conversou e como a Josi falou. Trazer mais facilidade para as coisas que você faz. Existem possibilidades que podem ser mais fáceis? Né? Como pode ser mais fácil isso? Como posso diminuir isso? Do que eu faço pode ser terceirizado? Eu, por exemplo, estava tendo bastante questão com a logística, né? Dirigir. Tenho
criança, leva para criança, busca criança, vai com criança, volta com criança, vai para clínica, volta de clínica. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar possibilidades de estar em locais mais perto, para não me desgastar tanto com essa questão do trânsito, né? Então, a gente, tipo assim, estou dando esse exemplo, mas existem coisas que a gente pode ajustar na nossa vida para reservar a nossa energia. Então, existem momentos que não é incluir coisas, mas é momento de tirar coisas, para você se restaurar, para você se restabelecer. A alimentação. Uma coisa que tem acontecido bastante, o Alan, as pessoas elas têm se suplementado de uma forma com essas dicas de internet. E aí elas estão fazendo shot da imunidade, toma isso, toma aquilo, e toma suplemento, e toma não sei o quê, tipo... E quando ela vai ver, ela está intoxicando o corpo dela, está gerando um monte de situações e reações químicas no corpo que está causando um monte de deficiência. Eu conheço várias pessoas que estão tentando emagrecer, fazem treino 2 vezes por dia, aí toma todos aqueles negócios que o povo da academia passa, sabe? BCA, espirulina, tiradanina, sei lá, tudo esses trem aí. E aí aí ela começa a fazer um tratamento de saúde mental, porque está com irritabilidade, estressada, perca de memória, dificuldade para dormir. Aí, tipo assim, ela fala, mas eu tenho uma vida saudável, mas eu faço isso, mas eu faço dieta, eu como tal comida, ela faz tudo o que tem que fazer, mas ela se intoxica de um monte de coisa, porque ela não Vai entende pôr um monte de coisa. que não é tudo que tá aí. É por isso que a palavra fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que começar a observar o que verdadeiramente funciona para você. A Axis tem uma ferramenta que fala sobre a comunhão com o corpo, que é conversar com o seu corpo e perceber aquilo que é edificante ou não é. Então, o esforço mental, quando a fadiga, quando a irritação é pelo esforço mental, são preocupações intensas, internas, decepções, são coisas que você cria de muita expectativa e projeção do como as coisas têm que ser. Você cria uma idealização na sua cabeça, e aí aquilo, entre o real e entre o ideal e o real, existe uma construção. E como o Alan falou anteriormente, entre aquilo que você determina que tem que ser, existe um monte de fatores envolvidos. E nós não somos o alecrim dourado e muito menos o centro do universo. Então, existem muitas coisas que precisam entrar em movimento para atualizar aquilo que você quer. E se você não tiver uma constância de comportamento, você não vai atualizar. Entender que você precisa fazer o que se requer para que você atualize isso. E às vezes não vai. Porque não é o que você quer, você não é uma criança mimada. Nem tudo é como você quer. Exatamente. Então você precisa regular o seu ritmo de atividade, não procurar copiar ninguém, não tentar fazer tipo, nossa, fulano é tão rápido, fulano dá conta, fulano é fulano. Fulano é fulano. Você tem que encontrar uma forma que funciona para você. Como funciona para você? Então, existem pessoas que conseguem fazer muitas coisas durante o dia, outras nem tanto, né? Então, tem pessoas que têm isso. Então, vamos supor, pessoas cujas suas aversões estão ligadas a associações com certas circunstâncias, objetos ou pessoas, são vítimas, em sua maior parte, da sugestão. Então, o que acontece, né? Quando você está sujeita à sugestão? Você acaba indo muito para aquilo que está acontecendo com todo mundo, e aí você quer, acho que com você também, você fica sujeito às circunstâncias. Pode ser por defeitos na sua educação, experiências isoladas na sua infância, fontes da origem que permanecem no seu esquecimento. Então, muitas das memórias que você tem, elas estão no seu subconsciente, no seu inconsciente. E você precisa acessar para trazer à tona. Eu lembro quando eu fiz o curso de terapia integrativa, eu tenho uma forte situação com a questão da exclusão, da traição e da exclusão. Era uma dor, assim, muito predominante em mim. E aí, quando a gente chegou lá, e aí a gente fez a hipnose, e na verdade eu contando um fato marcante da minha infância. Então, você sempre pergunta, né? Qual que é um fato positivo ou negativo da sua infância que você lembra? E eu tinha uma história que eu contei a vida inteira, que era do meu pai, que o meu pai tinha namorada e ele sempre me levou, naquele dia ele não me levou, ele me prometeu uma coisa e ele não trouxe.
Então, quando eu tinha 4 anos, o meu pai gerou essa dor em mim, da traição e da exclusão. E que gerou uma competição também, porque era uma competição porque eu era a filhinha e chegou uma outra pessoa que roubou o meu lugar. Então, gerou um excesso de competição que solidificou em mim o traço do rígido, né? A rígida. Então, ela é extremamente competitiva, ela mal absorve uma coisa, ela já quer outra. Ela é uma insatisfação, ela acessou uma meta, ela já quer outra meta. E ela já quer outra, e ela quer outra. Ela não aprende a desfrutar daquilo que já conquistou. Ela sempre quer mais, sempre quer mais. Não tem esse espaço de desfrutar. E sempre que o outro faz algum comportamento, ela se sente traída e excluída. Então, hoje, quando eu entendo esse gatilho, eu começo a me acolher e falo, tá tudo bem, interessante ponto de vista, que você tem um ponto de vista. Eu até não sei se tem uma amiga minha que está aqui, eu acho que ela já deve ter ido trabalhar. Mas existiu uma situação esses dias atrás que ela se conectou com uma outra pessoa de autoconhecimento e gerou essa situação. Ela vai me deixar, ela vai me trair. E mentira, ela me chama todas as vezes, só eu que não escolho. Entende? Gente, que ciumeira! Eu sou ser humano, você não vai dizer que você não tem, né? Que você não sente alguma coisinha aí, tipo, nossa, nem me chamou, nem me convidou, como assim? Ah, vai falar, eu vou fazer live com outra pessoa semana que vem, nem vou te chamar. Não sei, não com você. Então, a gente tem que entender que a gente vai sentir. Só que a gente tem que entender o porquê que eu estou sentindo. Eu sinto porque existe um traço rígido, alto em mim, e que é uma dor, e que essa dor foi instalada, e eu preciso me acolher, me colocar no meu recurso e me reprogramar. Eu preciso Exatamente. Porque senão eu vou só reagir. Aí ou já briga com a amiga, porque você não me liga mais para mim, porque você me traiu, você me excluiu, você me deixou. Ou você simplesmente some do mapa, você mesmo faz o movimento, né, para não ter que passar por isso. Então, são várias situações que a gente precisa olhar. Mas em relação à irritação e à irritabilidade, precisamos identificar quais são os fatores que nos causam essa irritação, o que nos traz a aversão, a nossa educação defeituosa, quais são os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, as nossas definições que fazem com que a gente tenha essa irritabilidade para a gente poder resignificar e trazer mais clareza, mais leveza para a nossa vida. E eu acho que é isso. Exatamente. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, a gente acredito que conseguimos destrinchar bastante esse assunto, né? E, pessoal, nós todas as terças-feiras estamos fazendo essa live, né, às 8 horas da manhã. E vocês podem também deixar nos comentários, depois que a live for postada, o que vocês acharam da live, nos ajudar a engajar isso daqui e também trazer assuntos, né? Nós temos já alguns assuntos que nós planejamos para conversar, mas dentro desses assuntos, com certeza, algo que vocês colocarem ali, dá para a gente fazer um link, né? De poder criar algo mais grandioso. Certo? E é isso. Vem A abrir. Andressa está passeando pela casa agora. Daqui a pouco ela pega o carro. O pedreiro chegou, se eu não for abrir, ele vai embora. Não, mas acho que por hoje é isso, né, Andressa? A gente já deu essa 1 horinha de live. Gostaria de agradecer a presença de todos que passaram por aqui. Né? Foram bastante perguntas que colocaram aqui, bastante contribuição. Agradecer esse movimento que vocês estão fazendo aí também conosco. Agradecer a você, Andressa, mais uma vez. Né? E até a nossa próxima semana. Estou muito feliz por essas nossas lives aqui. Eu que agradeço. Um beijo, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.